Olá! E antes da gente mergulhar de cabeça no tema de hoje, aquele convite que é quase um ritual por aqui. Se você curte o que a gente faz e ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Clica aí, ativa o sininho, compartilha. É o jeito mais direto de dar aquela força para o trabalho do professor Júlio Facó. A missão dele é levar conhecimento de qualidade para muito além dos muros da universidade. E o mais importante, né? De forma totalmente sem fins lucrativos. A gente agradece de coração. Bom, recado dado, vamos ao que interessa. Hoje o nosso cardápio é denso, polêmico e, assim, absolutamente fascinante. Vamos desvendar a tão falada, amada e às vezes mal utilizada garra. Nossa análise é toda baseada num compilado de anotações e reflexões do professor Facó sobre a obra da pesquisadora Angela Duckworth. A gente vai fazer uma viagem em 3 atos: o nascimento científico da ideia lá em 2007 e a chegada, com pompa e perigo, ao mundo corporativo em 2018. E eu já quero começar com a pergunta que não quer calar. Garra é uma descoberta psicológica revolucionária ou é só um nome novo, mais chique, para aquilo que a minha avó já chamava de força de vontade? Vamos desempacotar isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, sabe? Ir além da definição de dicionário. A gente vai entender a promessa sedutora por trás da garra, os perigos éticos que ela esconde e, principalmente, como essa ideia, que nasceu num contexto muito específico, se choca ou se adapta à nossa complexa realidade brasileira. É uma jornada que começa, assim, na ciência e termina na consciência. Perfeito. Então, vamos para o começo de tudo. O ato 1, 2007, o artigo científico. O que exatamente os pesquisadores definiram como garra? Porque, sei lá, aguentar o tranco é muito vago, né? Totalmente. A definição-chave do artigo original, e que muita gente esquece, é paixão e perseverança por objetivos de longo prazo. A palavra que eles usam e que eu acho mais forte é estamina. Estamina. Isso. Não é um sprint, uma explosão de esforço. É uma maratona. É a capacidade de manter o interesse e o esforço direcionados para o mesmo objetivo por ano, sabe? Apesar dos fracassos, da adversidade. Entendi. É a lógica do maratonista, não do velocista. E por que essa ideia que parece tão intuitiva viralizou de uma forma tão absurda? Porque ela deu um nome e uma aparente explicação científica para algo que todo mundo observa na vida real. Aquela pessoa super talentosa que desiste no primeiro obstáculo. Exato. E aquela outra, talvez com menos brilho inicial, que com persistência e foco chega muito mais longe. A ideia de garra prometia ser a variável que faltava nessa equação do sucesso. Ok, mas para ser ciência precisa ser medido. Como eles fizeram isso? Não dá para colocar alguém numa ressonância magnética e ver o nível de garra piscando, imagino. Exatamente. E aqui começa a parte complicada. Eles desenvolveram um questionário de autorrelato, a famosa Grit Scale. Ah, sei. São perguntas como eu termino o que começo, ou contratempos não me desencorajam, e a pessoa dá uma nota para si mesma. Só que os próprios autores, já em 2007, apontaram o calcanhar de Aquiles disso. Que é A escala é, na palavra deles, transparente. transparente. O que isso quer dizer? Que é óbvio que está sendo medido. Exato. É muito fácil para qualquer pessoa entender o que é uma resposta desejável. Você não está medindo a garra real da pessoa, está medindo a capacidade ou o desejo dela de parecer ter garra. As anotações que a gente leu usam uma expressão perfeita para isso. É um convite ao teatro moral. Nossa, teatro moral é genial. É como se, em vez de um diagnóstico, o questionário virasse um palco onde todo mundo quer desempenhar o papel de pessoa esforçada, principalmente se tiver um emprego em jogo, né? Precisamente. E isso nos leva a outro ponto crucial do estudo original que o hype convenientemente esqueceu. Os dados mostraram que a correlação entre ter uma pontuação alta na escala de garra e ter um desempenho superior na vida real existe, mas ela é modesta. Modesta. Sim, não é a bala de prata que resolveria tudo. A ciência botou um pé no freio desde o início. O problema é que a cultura pop pisou fundo no acelerador. Exatamente. Faz todo sentido. A ciência diz, temos aqui uma peça interessante, mas pequena, do quebra-cabeça, e o mercado ouve, encontramos o mapa do tesouro.
E essa tensão nos leva direto para a segunda fase, imagino. Exato. Se medir era problemático, o foco se deslocou. O livro de 2013, que virou um fenômeno mundial, não era sobre identificar a garra, mas sobre construí-la. Ele respondia à pergunta que todo mundo queria saber. Ok, eu não nasci com isso. Tem conserto para mim? E a resposta, para o alívio de milhões, foi sim. Mas, pelo que eu entendi, não é com uma pílula mágica ou um workshop de fim de semana, certo? Nada de mágica. O livro propõe uma espécie de engenharia da garra. Engenharia da garra, gostei. O modelo se baseia em 4 ativos psicológicos que, cultivados de forma consistente, constroem a garra. O primeiro é o interesse. Parece óbvio, mas é fundamental. Ninguém sustenta um esforço hercúleo por anos em algo que odeia. Exatamente. A jornada começa com uma centelha de fascinação, de paixão genuína por um tema. Ok, o interesse é a ignição. Qual é o motor? O motor é o segundo ativo e é a parte que mais dói. A prática deliberada. E aqui é preciso muito cuidado, não é só praticar muito. Prática deliberada é um método. Um método? Sim, envolve ter um objetivo específico para cada sessão de treino, focar intensamente nos seus pontos fracos, buscar feedback constante e brutalmente honesto e repetir o ciclo. É desconfortável por definição. Totalmente. Espera um pouco, prática deliberada ainda soa meio abstrato. Me dá um exemplo concreto da diferença entre só praticar e a prática deliberada. Claro. Pensa num pianista amador. Praticar pode ser sentar e tocar as músicas que ele já sabe e gosta por 1 hora. É divertido, mas o progresso é lento. Certo. Prática deliberada seria esse mesmo pianista, com a ajuda de um professor, identificando que a fraqueza dele está numa passagem específica de uma música. Ele então isola aqueles 3 ou 4 compassos e os pratica com um metrônomo em velocidade lenta, dezenas de vezes, sabe? Gravando e ouvindo para identificar o erro. Até o movimento ficar perfeito. Isso. É um processo muito mais focado, exaustivo e, francamente, menos divertido no curto prazo. Entendi. É a diferença entre correr no parque e fazer treino de tiro na pista de atletismo com um cronômetro na mão. Dói mais, mas o resultado é outro. Ok, temos o interesse e a prática. Faltam 2. O terceiro é o propósito. É a convicção de que o seu trabalho importa para além de você mesmo. O esforço se torna muito mais resiliente quando está conectado a uma missão. É o que diferencia um trabalho de um chamado. E o último? E, por fim, o 4º ativo, a esperança. E, de novo, não é um otimismo vago, é uma esperança de engenheiro. Esperança de engenheiro. Como assim? É a crença de que nossas ações podem mudar o futuro. É a mentalidade de, ao enfrentar um obstáculo, pensar: a estratégia que usei não funcionou, qual outra posso tentar? Em vez de, eu não sou capaz. Gosto dessa ideia. É menos sobre fé e mais sobre método. E aqui fica muito claro o pulo do gato que a cultura pop ignora. A ciência fala sobre essa fornalha da prática deliberada, de feedback, de corrigir o erro. Mas é muito mais vendável falar em descubra seu dom ou libere seu talento. Ninguém quer comprar um livro que diz a receita é fazer algo desconfortável e difícil todo dia por 10 anos. O caminho da menor resistência. E essa preferência pelo atalho nos leva diretamente à nossa terceira fase, em 2018. Porque se a garra pode ser construída, é claro que o mundo corporativo ia querer entrar no jogo. Construir funcionários com garra. Exato. E é aí que a coisa fica ao mesmo tempo mais poderosa e infinitamente mais perigosa. Imagino que os escritórios de RH do mundo todo ficaram em polvorosa. Como a gente aplica isso aqui dentro? O que o artigo da Harvard Business Review trouxe de novo? Ele introduziu o conceito de garra organizacional. A grande sacada dos autores é que não adianta você simplesmente contratar um monte de gente com altíssima garra individual. Não. Por quê? Na verdade, isso pode ser desastroso. Imagine um barco a remo, cheio dos remadores mais fortes do mundo, mas cada um remando com toda a força na direção que bem entende. O barco não sai do lugar, ou pior, afunda. É uma ótima imagem.
O caos da alta performance desalinhada. Perfeito. A solução que eles propõem é o que chamam de hierarquia de metas. Pensa numa pirâmide. Na base estão as tarefas do dia a dia. No meio, as metas das equipes. E no topo, brilhando, está a grande missão da organização, o norte da empresa. Entendi. A garra organizacional surge quando as tarefas da base estão claramente conectadas àquele objetivo do topo. O esforço individual ganha um sentido coletivo. Ok, isso parece fazer sentido. Mas aí a gente volta para o problema original. Como as empresas vão medir isso? E é aqui que a história fica irônica, né? É a parte mais inacreditável. No mesmo artigo que ensina as empresas a fomentar a garra, há uma frase, um alerta em negrito, que deveria ser um autor. E o que diz? Eu vou ler direto da fonte. Nós não recomendamos usar questionários de garra como ferramenta de contratação. Não acredito. Pois é, as próprias pesquisadores, a fonte original da ideia, estão dizendo, pelo amor de Deus, não usem isso como peneira para selecionar pessoas. É impressionante. Todo o ecossistema científico avisando, desde 2007, que a ferramenta é frágil, que é para autorreflexão, e mesmo assim a gente sabe que virou moda em processos seletivos. E isso me leva ao ponto que eu acho mais importante da nossa conversa. Como essa ideia, com todos os seus alertas, aterrissa na realidade brasileira. E aterrissa de forma muito dura. A crítica central presente nas anotações que analisamos é que no Brasil, a garra foi rapidamente sequestrada para se tornar uma ferramenta de culpabilização individual. A narrativa que se cria é cruelmente simplista. Se venceu, foi mérito da sua garra. Se fracassou... Faltou garra. Fim da discussão. E essa narrativa apaga completamente o contexto. Exato. No Brasil, persistir tem um custo que varia absurdamente de pessoa para pessoa. É o que o material chama de garra com estrada esburacada versus garra com asfalto liso. Não é a mesma competição. Persistir, para muitos brasileiros, significa estudar em casa sem silêncio, com uma internet instável, Perder horas num transporte público desumano, trabalhar o dia todo e estudar à noite, cuidar de familiares doentes sem nenhum suporte, a energia gasta só para chegar na linha de partida é descomunal. cobrar a mesma performance de quem corre no asfalto, de quem corre na lama, não é meritocracia, é crueldade. Exatamente. Perfeito. Então, a pergunta que realmente importa não é quem tem garra. A pergunta deveria ser persistir em quê, com quais recursos, enfrentando que riscos e, fundamental, contando com qual rede de apoio. Se a gente ignora essas perguntas, a garra vira só uma desculpa bonita para justificar a desigualdade. E para evitar que o conceito seja ou demonizado ou usado de forma leviana, a análise que nos baseamos propõe um caminho do meio, um modelo prático chamado garra com justiça. Garra com justiça. Gostei do nome. E como isso funcionaria na prática? O modelo tem 5 blocos. O primeiro, o alicerce de tudo, é o piso material. Sem condições mínimas de existência, moradia, alimentação, segurança, cobrar garra é sádico. O esforço vira loteria. Primeiro o chão, depois o voo. Exato. O segundo bloco é a prática deliberada como política organizacional. Não é só um pôster na parede. É criar sistemas reais de mentoria, cultura de feedback. É tirar a prática do discurso e colocar na agenda. Faz sentido. E os outros? O terceiro é propósito e pertencimento. É a empresa ou a escola se esforçar para conectar o trabalho diário a um sentido maior. O quarto é a esperança como competência. Ensinar as pessoas a terem estratégia, a quebrar grandes problemas em partes menores, a ajustar a rota. E o quinto e último bloco é a medição com ética, que é basicamente seguir a regra de ouro, não usar questionários para filtrar indivíduos. Se for usar, que seja para um diagnóstico do grupo, para entender onde um programa de treinamento pode melhorar, nunca para decidir o destino de uma pessoa. Isso é transformador. Tira a garra do pedestal do julgamento moral e a coloca na prancheta da engenharia de sistemas. É parar de perguntar, essa pessoa tem garra? E começar a perguntar, nosso ambiente constrói ou destrói a garra das pessoas? E para quem está nos ouvindo e quer algo para si, para a sua vida, a análise também propõe algo mais direto, né?
Sim, o roteiro prático de 7 passos, baseado na mesma lógica. Por exemplo, escolha um único projeto importante e se dedique a ele por 30 dias. Defina uma métrica clara de avanço. Crie um pequeno ritual diário de prática deliberada. Busque feedback honesto. E encare o erro não como um veredito, mas como um mapa. Exato. Um mapa que aponta onde você precisa melhorar. E o mais importante, quando falhar, reescreva a sua estratégia, não a sua identidade. O pensamento não deve ser "eu sou um fracasso", mas sim "meu plano falhou. Qual será o plano B?". Acho que com isso a gente fecha o ciclo. Fica claro que Angela Duckworth deu linguagem e método a algo que a sabedoria popular sempre soube. O sucesso de longo prazo exige fôlego, exige estamina. Ao longo de uma década, nos deixa os avisos. Garra não é mágica. Garra não é uma peneira justa. Não é uma desculpa para ignorar a desigualdade. E o mais importante, Garra individual não substitui a necessidade de termos boas escolas, boas empresas e boas políticas públicas. A garra floresce em solo fértil. Perfeito. E para encerrar, eu quero deixar a frase das reflexões do professor Facó, que para mim resume tudo e é a que realmente merece viralizar. Antes de cobrar garra, ou melhor, antes de cobrar voos cada vez mais altos, entregue chão. E com essa reflexão, deixamos uma provocação final para quem nos ouve. Depois de tudo isso, como a ideia de garra muda quando pensamos nela não como uma virtude individual a ser cobrada, mas como uma consequência de um ambiente que oferece suporte, propósito e a chance real de praticar? O que as escolas, as empresas e até o governo poderiam fazer para, de fato, entregar o chão antes de exigir o voo?